A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é o Diácono Vilmar. Eu quero deixar um versículo na palavra de Deus nesta noite, no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 1. Hoje, nesse dia, se não me foge a memória, é o dia 23 de março, aonde eu estou me manifestando a partir de hoje, que nós vamos iniciar nossos cultos no lar, aonde já está decretado que realmente nós temos que fechar as igrejas. E jamais eu consigo ficar sem anunciar a palavra do nosso Senhor. Então, eu me preparei aqui em casa já um local que durante todos esses dias que não existir os cultos, eu vou estar tanto orando junto com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, tanto também louvando o nome do Senhor. Fora os outros dias, que vou visitar os meus irmãos. Eu, como um pastor de igreja, eu vou aonde meus irmãos estiver. Como diz a palavra do Senhor, Alguns dias depois, eu lembro quando diz Paulo a Barnabé, vamos visitar os nossos irmãos, por onde já andamos, passamos anunciando a palavra do Senhor, para ver como estão. Eu não estou indo me parar, vou continuar fazendo a obra de Deus, como tem milhares e milhares de pastores, cooperadores, fazendo a obra de Deus em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, nós vamos em frente, vamos caminhando. Então, já vou ler a Bíblia Sagrada e vou expressar também um pouco do que vou ler. Não só ler, também vou expressar um pouquinho também do que eu acho, do que eu sinto, que nós estamos enfrentando hoje sobre a face da terra. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 12 e versículo 1. O título fala assim: Os últimos tempos, as palavras seladas. O texto diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Essa palavra me chama muita atenção pelo seguinte: o profeta Daniel, um homem que orava muito, ele não orava pouco, ele orava muito. A gente aprendeu muitas campanhas de oração e obter resultado nas campanhas de oração através de observar a oração e as campanhas, os propósitos que o profeta Daniel tinha de orar a Deus. Um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. E Deus já deixou essas coisas escritas para aumentar a nossa fé. E ainda fala, é os últimos tempos e as palavras seladas. Então aqui a Bíblia, o que eu acho aqui e sinto de explicar é o seguinte: nós não vivemos mais o princípio dos tempos. Como muitos pensam, não precisamos preocupar. Estava muitos pensando assim, ou ainda está pensando. Tem gente achando que, por exemplo, isso daí não é nada.
até publica. Não é nada. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, não é nada e não está orando. Não é nada e não está se preocupando em buscar a Deus. Às vezes eu até penso, tem pessoas que, eu não estou dizendo isso, mas às vezes, eu não estou falando claramente entre nós, mas às vezes a gente até sente que tem pessoas que parece que ele achou bom que a igreja fechasse. Não sei se estou certo falar, mas, né? Às vezes tem pessoas que às vezes achou bom que a igreja fechasse. Isso traz para mim, para nós e para muitos homens de Deus uma preocupação com a casa de Deus. Porque toda vida nós aprendemos e a casa do Senhor, né? O salmista diz, alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Outra vez eu me lembro quando Paulo escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 37, aonde o título fala, as primeiras convenções foi aonde as primeiras pessoas levantaram a mão, pelo que eu entendo ali, aceitando Jesus como seu Salvador, que eles foram, primeiras convenções, eles foram convencidos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Até que quando Paulo estava explicando a respeito do dia de Pentecostes, lá é tão real, é tão claro, né, que Paulo chega a dizer, né, varões, irmãos, israelitas, galileus, ele começa a explicar tão lindo no versículo 11 do capítulo 2, esses homens que vós vê falar em língua, né, desse jeito, eles não estão embriagados, sendo já a terceira hora do dia, como vós pensais. Não, isso é o que está escrito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. E ali Paulo continuava a falar, explicar, né? E no que Paulo explicava e pregava como nós prega, e anunciava o evangelho do reino do céu, é quando a Bíblia fala no versículo 37, 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 37, que ouvindo eles isto, quer dizer, isto o quê? O que Paulo pregava, o que Paulo anunciava, o que Paulo explicava. E até me chama a atenção que hoje, às vezes, nós temos que fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão, albana a mão. E naqueles dias não precisou. A Bíblia fala que, ouvindo eles isto, eles compungiram-se os seus corações. E eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, né? Que faremos, varões e irmãos? Aí disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. E Paulo continuava a falar, que com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ali a Bíblia fala que, de sorte, os que de bom grato ouviam a tua palavra, quer dizer, e dava crédito, né? Criam. A Bíblia diz que naquele dia se agregaram-se, quer dizer, tem para mim, se converteram quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em muita alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quer dizer, paralítico andava, tem eu para mim, mudo falava, cego enxergava, surdo ouvia. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Uns vendiam suas propriedades e repartia com todos conforme cada um havia necessidade. E era assim. E a Bíblia diz que eles acrescentavam ao Senhor todos os dias na igreja aqueles que havia de se salvar. Então isso que traz para nós, para mim, e para muitos homens de Deus, né, a vontade de estar na igreja, todos os dias, todos os dias. E agora nós vamos enfrentar esses dias, né, esses dias. E que dias são esses? Acabei de ler no livro de Daniel, no capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe que se levantará
pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e nem tampouco há de haver. Eu tenho para mim que muitos interpretam esse texto de uma maneira, mas eu interpretei aqui hoje, nesse primeiro culto meu no lar, com a minha esposa, minhas filhinhas já estão ali, logo ali, entendeu? É o seguinte, nós estamos vivendo hoje esses minutinhos de angústia. Nós não sabemos quando as igrejas vão voltar a abrir. Elas podem abrir amanhã, elas podem abrir depois da manhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Aí beleza, não quero nem prolongar o assunto, né? Nós não sabemos quando. Mas a minha preocupação é avançar, pregar a palavra de Deus, anunciar agora em casa. Agora vamos ver realmente quem é aquele que ora em casa, quem é aquele que busca de madrugada, que a Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam achará. Nós vamos ver, porque nós vamos voltar a congregar um dia, e vamos ver se aquele que não orou em casa, aquele que não lutou, que não pelejou, né? Se ele volta com a mesma fé viva em Jesus, se ele volta cheio do Espírito Santo, se ele tinha tudo em comum, se ele não deixou a doutrina, né, do Senhor, se ele não deixou ser levado às vezes por qualquer vento, de qualquer coisa que na sua volta atrapalhasse a sua fé em Cristo Jesus, dele continuar a sua jornada. Agora estamos sendo provados aí, né? E a Bíblia fala no livro de Daniel, aqui aonde eu li, o seguinte, ó. Mas naquele tempo livrasse ao seu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que é uma coisa também que está me chamando a atenção. Todo aquele, livrar-se ao seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, né? Olha só. Tem muitas pessoas que eles não estão aceitando, por exemplo, nós às vezes nem pronunciar uma palavra de fé. Eu não estou demorando a pronunciar, né, o nome da epidemia, né? Mas, por exemplo, tem pessoas assim, nós estamos enfrentando isso na Terra. Às vezes eu quero implantar a fé a respeito do coronavírus. Gente, nós vamos vencer esse vírus, isso não é nada, logo, logo nós vamos passar, nós temos que orar, nós temos que buscar, se nós pudermos, nós temos que continuar aí a igreja. E tem pessoa que, às vezes, eles combatem contra isso, os próprios cristãos combatem contra isso e falam, mas nós agora tem que vigiar, que é lei, e assim prossegue, entendeu? Prossegue. É o que eu disse no começo, que tem pessoas que parece que o desejo dele à igreja acabou. Ele não está assim, parece que ele gostou, parece que para ele foi bom, né? Vamos supor, às vezes ele trabalhava muito, né? E agora ele está considerando que ele está de férias. Ele ia muito à igreja e agora ele entrou de férias, no meu ponto de vista. Então, né, isso me traz preocupação. Isso me traz muita preocupação. Porque a Bíblia diz que as almas custam lágrima. Até Jesus chorou. E o nosso alvo é ganhar alma para Jesus. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Mas eu quero dizer a todos, a Bíblia está prometendo o seguinte, ele vai livrar o povo, mas só aquele que se achar escrito o seu nome no livro. Só aquele que se achar escrito. Isso significa, no meu ponto de vista, só aquele que tiver fé, aquele que tiver agarrado na videira, aquele que tiver fé mesmo, falar assim, não, o coronavírus não é nada, ele vai passar. Eu creio que a Bíblia fala, por exemplo, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Só aquele que estiver dando uma palavra de fé, reanimando as pessoas, para que as pessoas não se prostem diante desse problema. Ele tem fé. Até que não é fácil ter fé. A Bíblia diz que a fé não é para todos. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento da coisa que nós não viu, por exemplo, mas que nós esperam.
Por exemplo, então, ter fé não é brincadeira. Mas no mesmo espaço eu penso, ter fé, o que é ter fé? O que é pronunciar no meu ponto de vista? Por exemplo, vou pular de paraquedas, eu não sei se o paraquedas vai abrir, eu tenho que pular. Vou andar em cima das águas, como Pedro andou, por exemplo. Se eu não começar a andar, não sei se vou parar em cima das águas ou se vou afundar. Eu tenho que entrar, eu tenho que ir, isso é fé. E tem pessoa que ele não se arranca, e o problema é que ele quer traçar o meu caminho. Ele não tem fé de ir, não quer que eu vá. Ele não tem fé por exemplo, de avançar, não quer que eu avance. E aí fica aquele dilema entre esse povo todo para vencer um problema que eu, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vejo um problema tão grande senão o cumprimento da palavra de Deus, como a Bíblia fala. Isso não é o fim, é princípio de dores. Muitas coisas ainda virão. E se muitos recuou agora, com certeza, né, por não estar escrito o seu nome no livro, que a Bíblia diz, ó, livrar-se ao seu povo, todo aquele que se achar escrito o seu nome no livro. Está escrito aqui. Então o meu alvo nesse momento é animar os meus irmãos da igreja, não só da igreja da Amanda, aonde dirijo, aonde pastorio, não. Meus irmãos de toda a região, de todo o Brasil, de todo o mundo, né, que me ouvir isso aqui, pelo menos um minutinho, né, que tirar aqui para ouvir esse videozinho, eu quero que você tenha fé. Fé, firme fundamento. Não é fácil buscar fé, é um mistério ter fé, né? Vamos andar em cima das águas? Vamos entrar então? Não sabemos se vamos afundar ou se vamos conseguir andar. Mas fomos chamados. Jesus chamou Pedro, vem, anda, caminha. Andar em cima das águas não é brincadeira. Pedro andou, né? Beleza. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, ele vai, ele vai. Dirá ele vem, ele vem. Mas outra vez diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como agradar a Deus? Esse é o momento de nós gritar, vamos orar, vamos buscar, vamos vencer. É o momento que todas as pessoas que se levantaram a sua voz, dizendo que vamos buscar, vamos pelejar, nós ajudar, nós acrescentar palavras boas e favoráveis em cima da fé daquela pessoa, para que juntos vamos vencer. Porque se pararmos, né? Aí vai ficar muito mais pior para nós todos. Mas aí, beleza, é lei. Nós vamos então agora fazer as nossas orações em casa. Clamar em casa, cantar em casa, né? Abençoar a nossa família, abençoar o lado dos nossos irmãos. Eu tenho um propósito nessas situações assim, de não orar para mim, orar mais para meu povo, para meus irmãos, para minhas irmãs. Por exemplo, eu já fiz voto a favor, né, dessas coisas, para que essas coisas não venham nos atacar, mas fiz a favor da igreja do Senhor, porque eu sei que eu faço para eles e tem muitas pessoas que estão fazendo para mim. Então, esse versículo aqui, eu vou ter mais dias que eu vou fazer vídeo, vou soltar, né, para todos os meus irmãos, para todas as minhas irmãs, ouvir a palavra de Deus, né? Mas hoje aqui é só para dar uma dica para todos vocês, que temos que ter fé. Fé. Não é fácil ter fé. É o firme fundamento das coisas que nós nem viu. Como ter fé? Mas você pronuncia Deus. Você não tem fé que você vai vencer o coronavírus? E Deus, você já viu ele? Já viu? Já viu? A Bíblia diz que Deus nunca foi visto nem pelos anjos, né? Nem pelos anjos, a Bíblia fala. E você não tem fé que Deus existe? Eu tenho, você tem. Todos nós pronunciamos Deus. Deus, Deus, Criador dos céus e do que no céu há, da terra e o que na terra há, do mar e que nele há. Ele fez o mundo, né? Temos essa fé. No princípio, Deus criou a terra. Deus, tudo é Deus. Então, nós temos fé também diante do nosso Deus Todo-Poderoso, quem criou todas essas coisas, que vamos vencer essa peleja no Brasil e no mundo inteiro. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo.
Então eu aguardo a todos, aqui do lado está a minha esposa, né? Ela vai deixar um versículo aqui também, para todos os irmãos, para todas as irmãs, para aumentar a fé de cada um de vocês. Daqui a pouco ela vai deixar um versículo na palavra de Deus aqui. Eu quero falar mais um pouquinho aqui, né? Veja bem. E a Bíblia fala, no versículo 2 de capítulo 12 de Daniel, quando fala que livrasse ao seu povo todo aquele que se achar escrito no livro. A Bíblia fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Diante de uma situação dessa, tem muitas pessoas ainda dormindo espiritual, do meu ponto de vista. Brincam. Não estão preocupados com nada, nada, nada. Sem problema. A Bíblia diz que é muito chamado, poucos são os escolhidos. Já pensou? Os escolhidos tudo estão preocupados. Os escolhidos, né? Tudo tão pensativo, né? Mas muitos não. Mas nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com as almas. Nós estamos preocupados com a nossa família. Nós estamos preocupados com a igreja do Senhor. Eu estou preocupado, por exemplo, com a nossa diretoria, as decisões, né, que eles tomam para nos ajudar nesse momento. Quantas igrejas no Brasil e no mundo, que seja de qualquer ministério, estão todo mundo no mesmo barco. Dessa vez não tem, por exemplo, foi todo mundo pegado de surpresa, todo mundo em casa. Ninguém esperava, eu não esperava, nós prevíamos, queríamos enfrentar alguma tribulação, mas não tão ligeira assim a ponto de chegar nesse momento aqui, eu estou trancado em casa, minhas filhinhas estão ali, os pastores, né? É todo mundo, por geral. Mas estamos guerreando, estamos pelejando. E não vamos prostrar diante dessa situação para que nós venha vencer. Então, no livro de Mateus, ela vai ler para nós aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, né? E no versículo de número 36, ela vai deixar esse versículo aqui, né? Depois que ela ler esse versículo, eu vou comentar um pouquinho dele, né? 24, versículo 36. Eu vou comentar um pouquinho dele também para todos nós. Olha o que diz. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado a sua casa. Olha que palavra gloriosa. E o título ainda fala, o sermão continua, exortação e vigilância. Sermão, o que é um sermão? Ninguém quer ganhar sermão. Chegou um sermão para nós agora. E às vezes os cristãos têm medo de publicar as coisas, se amedrontam, né? A gente previa por que iria, por exemplo, acontecer na terra. Quase ninguém quer sermão mais, ser chamado a atenção, ser corrigido dentro da palavra de Deus.
Nós provamos isso, por exemplo, nós os pastores estamos sofrendo muito, os pastores do Brasil e do mundo inteiro. A gente sempre reclama, pastores sofrem muito, né? Por exemplo, pastor sofre depressão, muitos pastores tomam remédio. Estamos sofrendo, né? Para pastorear. Estamos guerreando, numa guerra, né? Quando você dá um sermão num que você corrige ele, você chama ele pelo bem dele, como a Bíblia fala, né? Tem um versículo na palavra de Deus em Hebreus, a Bíblia fala assim, ó: ainda resististe o sangue combatendo contra o pecado. Olha só. Ou já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Aí a Bíblia fala, ó: filho meu, filha minha, não despreza a correção do Senhor, não desmaia quando for por Deus repreendido, porque o Senhor corrige e castiga todos aqueles que ele ama, né? E recebe por filhos e filhas. Então, é tremendo, entendeu? A palavra de Deus, ela deixa para nós claro, o povo perdeu o temor. Eles não querem mais obedecer a palavra do Senhor. Você chama atenção, você explica para a gente, vai vir tempos difíceis, vamos orar, vamos clamar, vamos entrar nas campanhas, não vamos perder os cultos. Eles implicam, eles enfesam, eles levantam. Agora veio uma tribulação tão grande como essa. E agora? Para onde iremos nós? O sermão continua, exortação, a vigilância. Dizíamos, fala direto, nós explica direto, vigia, vamos buscar a Deus. A Bíblia fala, não sabemos nem o dia e nem a hora. Não sabemos nem o dia nem a hora. E isso é um momento de nós vigiar. E podemos usar não saber nem o dia nem a hora para todas as coisas que viríamos. Por exemplo, não sabíamos nem o dia e nem a hora que, por exemplo, iríamos enfrentar o coronavírus sobre a face da Terra, no mundo inteiro, né? Agora chegou. Mas naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas é unicamente meu Pai. Viu? E essa exortação aqui, que continua, né? E o sermão não é nada mais nem nada menos. A Bíblia diz mais, ó: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Se pois zeloso é, se zelosa é, arrepende-te. Arrepende-te. E agora? Né? Teríamos jeito, por exemplo, de não esperar uma dessa para ser corrigido? Teríamos, as portas estão abertas. Nós temos um louvor que nós canta direto, né? Que fala, porta aberta continua, uma voz bem perto zoa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Mas poucos. E se cobrarmos, né? Enfrentamos luta. Então estamos aí. Mas nós vamos guerreando, vamos lutando e junto vamos erguer a bandeira da vitória. Que Deus abençoe a todos e a todas, né? Fica esse versículo aqui, né? Que a Bíblia fala como foi nos dias de Noé. Tem um versículo aqui também muito bonito, né? Que fala no versículo 15 de Mateus capítulo 24, que a Bíblia fala, ó, até cita o profeta Daniel onde li, né? Quando, pois, vides que a abominação da dissolução, de que falou o profeta Daniel, ele disse, está no lugar santo, quem lê, entenda, quem lê, entenda. Nós não vamos parar por aqui, nós vamos gravar muito mais vídeo nesses cultos que vamos fazer agora, hoje apenas é o início, e vamos mandar, vamos soltar, vamos evangelizar, vamos guerrear, vamos vencer, vamos ter fé, com fé nós vamos vencer, fé, firme fundamento da coisa que nós não viu, mas que nós esperamos. Governos preocupados, os presidentes,
do mundo inteiro em reunião, a economia, tudo parou. Mas tem gente que ainda não está preocupada, ele não está se tocando, por exemplo, o que ainda podemos enfrentar. Um exemplo. Mas se tivermos fé e buscar em oração, eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero deixar Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundas Crônicas 7 e 14. Olha, fala assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja bem, se humilhar não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Se humilhar. O que é se humilhar? É receber o sermão e ficar, ó, calado. Entender que errou. Se humilhar. Não, eu vou me consertar diante de Deus. O pastor me chamou num cantinho e ele falou, olha, meu filho, faz assim, assim. Entra por aqui. Se humilhar. Depois orar. Orar também não tá fácil, não. O nosso pastor setorial, assim que ele chegou de São Paulo, que é o nosso pastor Alessandro Silvério, desculpa, peço-lhe perdão de mencionar o nome dele, ele disse assim, ó, vamos levantar uma campanha de oração. Ele colocou todas as igrejas em oração. Não tinha chegado nada disso no Brasil ainda. Ele já colocou, ele já pediu, vamos colocar todas as igrejas em oração. Mas às vezes ele tem que brigar comigo para orar, ele tem que falar assim, pastor Vilmar, você está orando? Ele tem que brigar, ele tem que... Já pensou? Ele tem que me... Você está cumprindo com o pedido de oração? E ele pediu para que orasse, eu não me lembro direito se é 2 horas ou se é 1 hora. Mas às vezes nós enfrentamos assim os dias de hoje, por exemplo, é 1 hora de oração, 1 hora. E vamos supor que nós começa 7 para terminar 8. Mas nós enfrentamos membros na igreja, cooperadores, que ele deixa chegar 15 para 8 para ele estar chegando no culto. Ele orou apenas 15 minutos. Então orar não está fácil. Se humilhar não é fácil. Olha só. Depois ele fala orar. Orar. Depois ele fala, aí orar não está fácil. Eu dei esse exemplo aqui tão rápido, né, para não ficar tão longo nosso vídeo. Veja bem. Depois ele fala, orar e se converter dos seus maus caminhos. Por que põe primeiro se humilhar? Quando a pessoa se humilha, né, ele já começa a entender a respeito do seu caminho. Quando ele ora, primeiro se humilhar, orar, depois se converter dos seus maus caminhos. É tudo corretinho na base certinha que o Pai escreveu para nós. Olha só, né?